seu minuto. Permita-me, antes de mais, boa noite a todos, permita-me que subscreva todas as palavras do deputado Pedro Coelho, só lamentando que o senhor deputado não tenha aproveitado para já agora, em nome do PSD de Madeira, ter pedido desculpas aos eleitores por ter pedido há 1 ano e meio atrás para votar neste governo do PSD-CDS, porque de facto aquilo que disse é verdade, é imoral e é absolutamente inacreditável que nós estejamos perante uma situação destas à custa daquilo que foi o governo do PSD. Como lhe disse, uma partida sobre o meu minuto, eu gostaria de lembrar que amanhã uma lei deste governo, PSD-CDS, começa uma fiscalização da faturação das empresas. E quero dizer isto porque, não só porque a situação está complicada e está confusa para as empresas ainda não estão totalmente preparadas para estas novas exigências e não têm sido devidamente acompanhadas do meu ponto de vista, nomeadamente no caso da Região Autónoma da Madeira, mas no caso da Região Autónoma da Madeira queria fazer referência a um paradoxo que acho que todos vão perceber. E o paradoxo é, o governo que escondeu mais de 1000 faturas durante 7 anos, cerca de muito mais que 1000 milhões de euros de faturas, é o mesmo governo e as mesmas pessoas que vão fiscalizar as empresas e a forma como fazem a faturação. Isto é, de facto, a demonstração da ilegitimidade deste governo do PSD de Madeira. Um governo que escondeu faturas, falsificou faturas, mais de 1000 milhões de euros e agora vai fiscalizar as faturas das empresas. Isto é de facto, Sr. Deputado, isto incomoda, que eu sei que incomoda. Isto demonstra perfeitamente aquilo que é a ilegitimidade deste governo e o estado em que estamos em termos de governação. Ora, este governo perdeu toda a credibilidade e perdeu a força que tinha que ter para implementar o que quer seja em termos de recuperação da economia, quer seja em termos de novo projeto político. E, portanto, eu acho que os empresários que hoje estão a ouvir e que sabem que vão ter que ser fiscalizados por um governo que prevaricou desta maneira e que tem um diretor regional à frente das finanças regionais que ainda por cima é arguido, e eu dou, obviamente, o benefício da dúvida a toda a gente. Arguido não é condenado, não é? Exatamente, não é condenado. Não, eu dou o benefício da dúvida, mas de qualquer forma parece-me que era mais prudente da parte do Governo Regional não manter as coisas como estão e obviamente, garantir que aqueles que fazem fiscalização nesta natureza estão, obviamente, com a legitimidade toda para o fazer. Porque isto é, de facto, um processo muito complicado para as empresas, um processo muito difícil para as empresas, além de toda a carga fiscal que o Sr. Deputado acabou de dizer e que está, obviamente, a afetar os negócios. Isto implica investimentos das empresas e, obviamente, ninguém fica confortável quando é um governo com estas características que acabei de dizer. Obrigado, Carlos Pereira. Lançado o debate, vamos avançar precisamente para os temas que estão agendados para esta noite. Tem a ver precisamente com a Lei de Finanças Regionais, uma proposta do Governo da República que está, nesta altura, precisamente no Parlamento Nacional, uma proposta polémica por parte das regiões autónomas. Enfim, os dois maiores partidos, tanto o PSD como o PS, já fizeram saber que não concordam com a atual proposta. Carlos Pereira, hoje em conferência de imprensa, o Partido Socialista disse aqui na Madeira que, no fundo, lançou um desafio aos dois maiores partidos, CDS e também ao PSD, para que se juntem, no fundo, e que apresentem propostas conjuntas na Assembleia da República. Esta é considerada uma lei má, quase por todas as forças políticas, pelo menos das regiões autónomas. Do seu ponto de vista, em que é que ela é má? Bom, na verdade, o Partido Socialista tem vindo a dizer, e já o disse aqui neste programa, inclusive, várias vezes, que era indispensável que fosse possível obter um consenso generalizado na região autónoma da Madeira, nos partidos na região autónoma da Madeira, relativamente àquilo que deve ser o enquadramento financeiro entre a Madeira e o continente. E se isso sempre foi importante, julgo que neste momento é muito mais importante, porque a Madeira está sujeita a um resgate com muitas condicionalidades e esse resgate está, obviamente, a liquidar aquilo que resta da economia madeirense e da sociedade madeirense e, portanto, é indispensável que os partidos se juntem no sentido de encontrar uma plataforma comum de entendimento relativamente à Lei de Finanças Regionais. O que o Partido Socialista veio dizer é que vai apresentar as suas propostas e vai fazê-lo esta semana e vai desafiar, naturalmente, os partidos a subscreverem essas propostas e a, obviamente, entrarem em um consenso e numa discussão relativamente a essas propostas. Ora, esta lei, nós consideramos, e eu vou demonstrar isso, que é a pior lei de todos os tempos de autonomia para a região autónoma da Madeira. Eu vou só dar alguns exemplos que me permitem justificar isto. A lei tem 2 aspectos iguais à lei de 2007, que são brutais, do meu ponto de vista, e vários aspectos, pelo menos 6 aspectos, que são piores que a lei de 2007. Os dois são, em primeiro lugar, o cálculo para a entrega do Fundo de Coesão é exatamente o mesmo que tínhamos em 2007 e é, obviamente, um mau cálculo, porque parte de um indicador que é o Produto Interno Bruto e, obviamente, esse indicador prejudica fortemente, designadamente, a Madeira, que tem um Produto Interno Bruto superior à média nacional. Nós sabemos que, obviamente, está empolado pelas transferências da Zona Franca, mas esse indicador
desfavorece a Madeira e, portanto, faz-nos cair dentro do registro em que deixamos de ter qualquer verba do Fundo de Coesão, e este é exatamente igual ao que tinha em 2007. Tem outra questão que é igual ao 2007 e que é também manifestamente má e que demonstra a falta de solidariedade total do Estado, que é o fim das garantias de Estado para a região autónoma da Madeira. Hoje não faz sentido, uma região ainda por cima que está com a situação em que está, precisa de ter essa garantia do Estado e isso é uma demonstração de solidariedade, não faz sentido acabar. E isso também está, nesta lei, foi alterada de 2010 para 2007. 6 aspectos pior que a lei de 2007. Primeiro, limites ao endividamento. Eu nunca vi um governo com tanta obsessão relativamente a esta matéria. Ora, se fizermos as contas relativamente à forma que o governo implementou, a Madeira só pode pedir dinheiro emprestado, pouco quer que seja, daqui a 20 anos. Ora, isto é absolutamente inqualificável. Como é que é possível hipotecar o futuro da Madeira, seja deste governo, seja de outro governo qualquer, nos próximos 20 anos? E mais, esse indicador, além de ser os próximos 20 anos, diz em alguma altura poderá haver exceção a esta matéria, mas apenas para repor infraestruturas decorrentes nesse ponto haverá propostas do Partido Socialista? Haverá, com certeza, acabar com esta Portanto, nesta altura, o Partido Socialista... Mas deixe-me só que eu vou na segunda. Pedia que fosse... Vou na segunda e vou ser rápido. São 6 pontos. Vou ser rápido. Esta é uma delas. Outra tem a ver com a questão da adaptação fiscal que já falámos, que é, ou seja, passar dos 30 para os 20, é também inadmissível, além do que viola o Estatuto, como todos nós sabemos. O terceiro aspecto tem a ver com a forma de transferências ao título de custos de luta periferia. Esta forma é igual à forma de 2010, mas parte de uma base mais baixa, o que significa que prejudica-nos em pelo menos 20 milhões de euros. Portanto, é também pior que a de 2007. Regras de equilíbrio orçamental nunca existiram. As regras de equilíbrio orçamental eram relativamente genéricas no passado. Esta vez significa que a Madeira tem que cumprir uma regra de equilíbrio orçamental que é incumprível para a Madeira neste momento. Quer dizer, a receita corrente tem que ser igual à despesa corrente mais amortizações. O que é que isto significa? Significa que a Madeira tem que igualar a sua receita corrente que tem, ou seja, impostos mais transferências do exterior, com toda a despesa corrente que tem, mais o que está a pagar de dívida. Ora, como nós estamos a pagar de dívida, em média, 200 milhões de euros, significa que nós, para termos uma equação equilibrada, temos que reduzir a despesa em mais de 200 milhões de euros. Isto é impensável para a Madeira, isto significa um empobrecimento total. Quinto aspecto, já termino, tem a ver com a possibilidade do Estado reduzir verbas que estão nesta lei, quando quiser, como quiser e sem qualquer tipo de objeção. Isto é inacreditável, é dar um livre-arbítrio ao Estado para fazer o que quiser da Madeira em termos de transferências. E, finalmente, uma sexta medida que tem a ver com a circunstância, que era uma conquista, aliás, do PSD-CDS, porque é uma coisa paradoxal neste PSD-CDS, que em 2010 aprovou na Lei de Finanças Regionais a possibilidade de o IRS variável ser pago pelo Estado e agora volta a inverter a questão e dizer que quem paga é o Orçamento Regional. Portanto, como vê, isto é muito pior que 2007, são algumas medidas iguais a 2007 e a maior parte delas pior que 2007. Já lá vamos depois, de certa forma, o apoio para as vossas iniciativas do CDS e do PSD, mas ainda não têm propostas concretas. Sim, temos sabemos bem... Será uma proposta global relativamente à lei ou será enfim, uma questão pontual relativamente a alguns pontos? Eu vou já lá, Gil, eu só queria fazer 2 apontamentos relativamente àquilo que falámos aqui. A primeira questão tem a ver com a questão do memorando. Eu queria lembrar ao Sr. Deputado Pedro Coelho uma coisa fundamental. É que o memorando foi assinado por todos os partidos, PS, PSD e CDS, mas foi assinado numa altura em que nós não conhecíamos a situação da Madeira. A situação da Madeira o PSD já o conhecia, já sabia perfeitamente qual era o desastre financeiro em que a Madeira estava atolada, decorrente de toda a irresponsabilidade da utilização dos recursos financeiros, mas nós não sabíamos. Os madeirenses não sabiam o que é que se estava a passar na região autónoma da Madeira. Eu quero lembrar que nós só soubemos da colossal dívida da Madeira... Como também não sabiam exatamente como que fez um memorando? passar no país. Não. Do país, foi feita uma análise do país e o memorando foi na sequência do diagnóstico do país. E, portanto, sabíamos a situação, não sabíamos a situação da Madeira. Não fazíamos ideia da dívida que tínhamos dos tais 6 mil milhões. Aliás, eu quero lembrar que em maio, muito próximo da altura do memorando, uma comissão de inquérito na Assembleia, pedida pelo PS, os senhores disseram e chegaram a uma conclusão que a dívida da Madeira é 2 mil milhões. E em setembro chegaram aos 6 mil milhões. Portanto, esta é uma questão fundamental. Porque a revisão de uma lei feita antes de conhecer a dívida e a situação financeira da Madeira e depois de conhecê-la é completamente diferente. Daí que nós já dissemos desde o início deste ano de que era indispensável que a revisão da lei se fizesse, inclusive dissemos isso, mas se fizesse dentro daquilo que era o novo contexto da região autónoma da Madeira. E o novo contexto da região autónoma da Madeira... Está a dizer que os Açores que também vão ter que apanhar com a mesma lei estão sempre penalizados. A lei é para os dois. Mas deixa-me, ainda bem que me refere aos Açores, porque repara, aquelas questões que eu disse que eram piores que a de 2007, por exemplo, limites do endividamento para a região, tem um impacto neste momento completamente diferente do que tem nos Açores, porque o nosso endividamento é muito maior que o dos Açores. Os limites do endividamento levam a que a Madeira só daqui a 20 anos é que pede dinheiro e que nos Açores simplesmente já pode começar a pedir dinheiro para o ano que vem. Sou contra esse artigo, E portanto, está bem, ok, mas eu estou a dizer é que
A penalização relativamente à Madeira é muito mais forte do que a dos Açores, porque a situação dos Açores, a situação económica e financeira dos Açores não tem nada a ver com a da Madeira. E a social? Por isso é que eu disse, digo que estou a dizer desde há um tempo esta parte, era indispensável. E é indispensável que o PSD faça isso. Não é o PS, nem o CDS, nem outro partido qualquer. É o PSD, porque o PSD é que governa a Madeira. O PSD que tinha que ter a determinação, a energia e a competência para juntar os partidos e dizer nós precisamos de reformular a nossa lei de finanças regionais de acordo com aquilo que é a nossa circunstância. E não podíamos ir à espera que o Governo da República e o Sr. Ministro Vítor Gaspar nos apresentasse uma lei com estas características para andarmos todos a correr atrás do prejuízo, que é o que estamos a fazer agora. E agora a questão que se coloca hoje é muito relevante. A questão que se coloca hoje é muito relevante. O que é que fez o PSD na discussão desta matéria da lei de finanças regionais no quadro do Plano Nacional? É que não fez nada. Já disse que Sr. Deputado, eu não conheço nenhum dos deputados aqui que conhece. Sr. Deputado, deixa-me terminar que eu não conheço nenhum deputado aqui que conhece, com certeza, uma única proposta do PSD sobre esta matéria. Ninguém conhece, eu não sei o que o PSD fez sobre isto. Eu não sei o que o Governo Regional do PSD apresentou em Lisboa sobre a lei de finanças regionais. Não faço a mínima ideia. Acha que o Governo Regional do PSD poderia apresentar propostas antes sem conhecer a lei na atualidade? O Governo Regional... Há duas questões aqui. 29 de dezembro. Pedro Coelho, então há duas questões importantes. Primeira questão. Foi apresentada pelo PS também, na Assembleia Legislativa Regional, uma criação de uma comissão de acompanhamento da Lei de Finanças Regionais no sentido de apresentarmos propostas. Os senhores votaram contra. Isto é a primeira demonstração que não estavam interessados. Não é outra coisa. Isso é outra coisa. Não estão interessados em consensos. Não estão interessados em consensos. E isto foi apresentado no início do ano, José Rosa. Acabamos de dizer agora que estamos no início do ano, Sr. Deputado, os partidos da oposição, e em particular o Partido Socialista, apresentou na Assembleia uma proposta para dizer vamos criar uma plataforma de consenso à volta daquilo que interessa realmente à Madeira. Os senhores disseram que não queriam criar. Ora, nós ficamos com a sensação, e todos os madeirenses com certeza, que os senhores sabiam o que estavam a fazer. E sabiam o que é que estavam a negociar com Lisboa. Olha, não é para nossa surpresa. Ainda por cima tinham um membro, como disse o deputado Lopes da Fonseca, tinham um membro, o diretor regional dos Assuntos Fiscais, o diretor regional do Desenvolvimento Finanças, diretor regional das Finanças, que faz parte da Comissão de Acompanhamento. Não é do Secretariado Técnico. Mas pelo menos tem que fazer as coisas. Faz parte da Comissão de Acompanhamento e, portanto, com certeza estaria a apresentar propostas nesta matéria. Quando nós chegamos ao fim deste processo todo, no final do ano, e quase há 3 pancadas, eis que o Sr. Ministro das Finanças apresenta uma revisão da lei com estas características. Ora, isto é uma surpresa absoluta, porque o Sr. Presidente do Governo Regional, pura e simplesmente, até este momento, não apresentou uma única solução relativamente ao que quer fazer com isto. Agora, eu acho, sinceramente, que, mais uma vez, o PSD portou-se mal na forma como tratou os assuntos dos madeirenses. Portou-se mal porque deixou que estas coisas corressem outra vez nas costas dos madeirenses. Não quis ouvir a oposição nos apelos que a oposição fez, em particular o PS, para que houvesse uma plataforma de entendimento. Fechou as portas na Assembleia. Fechou as portas. Há bocadinho fez uma resenha histórica até 2006. Eu agora não posso falar do que aconteceu este ano. Pode. Só queria lembrar o Sr. Deputado. Já falo. Só queria lembrar que a proposta foi aprovada no dia 29 de dezembro. O Sr. Deputado fica muito... Eu percebo. Eu confesso. Eu vou fazer propostas de alteração sem que essa proposta final. Eu confesso que eu consigo perceber o seu incómodo. Não é verdade. Não é verdade. Esta lei das acha que o PSD confiou demasiado na proposta que o Governo Regional Não, eu acho que o PSD, pura e simplesmente, neste momento, não tem credibilidade nenhuma para apresentar o que quer que seja em Lisboa, onde quer que seja. Em Lisboa, na União Europeia, nos Estados Unidos, onde for. Este governo não tem credibilidade. E há aqui um princípio nesta lei, que é o princípio da suspeição. E o problema é que esse princípio da suspeição não afeta o governo, afeta os madeirenses. O problema é esse. O princípio da suspeição afeta os madeirenses. E acabamos por ter outro princípio, que é o princípio da penalização aos madeirenses. Esta lei é para ou seja, Senhor Deputado, para concluir, Senhor Deputado, o que aqui está em causa é, do meu ponto de vista, uma tremenda atrapalhada do PSD, que não soube cautelar os interesses da Madeira, como aliás nunca tem sabido nos últimos tempos, e porque está, obviamente, permitam usar a expressão madeirense que todos conhecem, que é com o rabo preso, sabe o que é que fez no passado e não tem condições para estar a falar, não tem condições para estar a falar com a República e tem um problema para isso. Agora, relativamente às questões do passado, eu também queria só lembrar uma coisa para terminar. É que o Sr. Deputado fez uma resenha histórica toda bem feitinha, mas o Sr. Deputado esqueceu-se de uma coisa fundamental. É que em 2010, o Sr. Primeiro-Ministro José Sócrates aprovou uma lei, que é a Lei de Meios para a Madeira, que permitiria que a Madeira ficasse com 740 milhões de euros em 3 anos. 2010, em 4 anos. 2010 até 2013. Mas é porque a suspensão da lei de o senhor deputado sabe, há um ano, não é de outra coisa, isto é um enquadramento financeiro. Isto é um enquadramento financeiro que não está enquadrado na lei de finanças regionais. O senhor deputado sabe, ao fim destes 4 anos,
Qual é o montante financeiro que o governo do PSD-CDS está em falta com a Madeira? Até hoje, 400 milhões de euros. Sabe isto o que é? São 10 vezes a lei de finanças regionais. 10 vezes que o senhor deputado ocultou deliberadamente. Isto é que é grave. E é grave que não está aqui nesta lei.